Hi guys, how are you doing? E aí galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o calcanhar de Aquiles de qualquer estudante da língua inglesa, que é o passado dos verbos irregulares. E eu vou dar uma dica para você aprender isso rapidinho. Hi guys, how are you doing? So today we're going to talk a little bit about the past of the irregular verbs, which is the Achilles heels of every English learner, and I'm going to give you a tip so you can learn it very fast. Meu nome é Bruna Guzmão, eu sou professora de inglês há 20 anos, jornalista, tradutora, intérprete e atualmente estou fazendo um mestrado aqui nos Estados Unidos. Também sou guia de turismo com experiência internacional e esse vídeo que eu vou trazer para vocês é bilíngue, então fiquem ligadinhos. My name is Bruna Guzmão, I live in California, I've been an English teacher for 20 years, I'm a translator, interpreter, also international tour guide, and right now I'm taking a master's degree in teaching here in California, and this video that I'm gonna bring to you is bilingual, so stay tuned. 23 anos atrás, quando eu vim morar aqui, quando eu tinha 17 anos, eu vim morar aqui na casa de uma família americana, o meu inglês era assim péssimo. E eu lembro que uma vez eu tava sozinha na casa e eu me cortei, assim, foi um corte meio grande, tava sangrando muito. E eu precisava ligar pra alguém, naquela época não tinha celular, eu tava na casa, fui ligar, tentei ligar pra minha host mom, mas ela tava na escola, ninguém atendeu. E aí eu consegui falar com o meu host brother, que ele tava na casa de um amigo, aí eu liguei na casa do amigo e consegui falar com ele. E eu falei pra ele, foi bem engraçado que eu fui falar pra ele assim, eu cortei o meu dedo. E eu fui falar pra ele, eu cortei o meu dedo, e o verbo cortar em inglês é cut. E eu, na minha cabeça, pensei, sei lá, deve ser verbo regular, porque assim, a maioria dos verbos em inglês é regular. Quando a gente fala que um verbo é regular, a gente só coloca ed no final. E a maioria dos verbos são regulares, porém, existem os irregulares. E os irregulares não tem regra, né? Cada um é de um jeito. E aí eu não sabia, eu chutei, eu falei, sei lá, o passado de cut deve ser cutted. E aí eu falei, e assim, detalhe, naquela época eu falava com som de ed, que é algo que a gente não pode fazer. Toda vez que um verbo termina em ed, a gente nunca fala o som do e, a gente sempre engole o e. Mas aí eu liguei pra ele e falei, I cutted my finger. E aí eu fui falar, está sangrando? E eu pensei, sangue é blood. Eu não sabia direito como é que falava sangrando, eu chutei. Eu falei, it's blooding. E assim, nossa, ele chorou de rir, ele ria, não parava de rir, não me ajudava. Eu assim, meu, o que eu faço? Me ajuda. E ele não parava de rir. Enfim, eu falei tudo errado e eu vou explicar o que eu falei de errado. So, 23 years ago, I was living as an exchange student with an American family, and my host mom was working, and I was alone at home, and I cut my finger really bad. And I tried to get a hold of somebody from the house, and I got a hold of my host brother. He was 2 years younger than me. I was 17, so he was 15. And of course, he was a teenager, and usually teenagers, they are a little bit different, but I called him, he was at a friend's house, and I didn't know the past of cut, because usually most of the verbs in English, they are regular verbs, and when we say that a verb is regular, that means that we just put ed to put this verb in the past. But let's keep in mind that even though we put ed, when we speak, we don't say the sound of e, okay? But many Brazilian people do, but that's wrong. You just don't say the sound of e. But anyways, I was gonna say the past of cut, and I didn't know the past of cut, so I just guessed, and I called him and I said, I cutted my finger. I thought it was regular, and then I was going to say that it was bleeding, but I didn't know. I just thought, well, blood, I know what blood is, so I just said, it's blooding. I cutted my finger, it's blooding. What should I do? And he was just cracking up. He couldn't stop laughing. And I got so angry because instead of helping me, telling me what to do, he was just laughing non-stop. E aí, depois que ele riu muito da minha cara, ele falou, Bruna, o cut não muda, é cut. Então é um verbo irregular. E sangrando, sangrar é bleed, e sangrando seria bleeding. E eu falei blooding, né? Mas enfim, e foi tão engraçado, ele riu tanto que depois eu também comecei a rir. E aí eu nunca mais esqueci. Mas como que a gente faz pra gente gravar o passado dos verbos? Porque eu lembro que, assim, a maioria das professoras em escola te dão aquela lista gigantesca e manda você decorar pra prova. Você até decora pra prova, mas depois no dia seguinte você não lembra mais. Então, assim, é totalmente errado, eu sou totalmente contra esse tipo de approach, essa didática pra ensinar o passado dos verbos. Eu vou explicar pra você uma maneira mais útil. So after my host brother cracked up and laughed a lot, he explained to me that the cut is
an irregular verb and you say cut, 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 it doesn't change. And he said, oh Bruna, you say I cut my finger and it's bleeding. So the verb is to bleed and it's bleeding. And I cracked up. Also, both of us were laughing, and because it was so funny, I never forgot the meaning of it. But usually when teachers in Brazil, many teachers, when they want to teach the past of the verbs, the irregular verbs, they give that huge list with all the irregular verbs, and they tell you, there is a test tomorrow and you should know it by heart. And then you know it by heart by the day of the test, but then the following day you forget again. So I'm totally against doing this, and I'm going to explain to you a better way of learning the irregular verbs. Algo que me ajudou muito é assim, cada semana eu pegava 3 verbos e que eu achava que eu ia usar naquela semana, e aí eu tentava usar sempre. Então sempre eu ficava tentando falar, em qualquer situação que eu tivesse, eu tentava falar aquele verbo, fazer uma frase com aquele verbo. Por exemplo, o verbo fazer, to do, passado did, né? Did e done. E aí eu ficava toda hora que eu ia fazer alguma coisa, mesmo com pessoas que não falam inglês, eu assim, você fez o alongamento? Aí eu pensava na minha cabeça, como que eu diria isso em inglês? Eu fiz o exercício, I did the exercise. Eu fiz isso pra ele, I did this to him. Então eu ficava assim, a semana inteira eu ficava tentando fazer frases na minha cabeça que eu fosse usar aqueles 3 verbos pelo menos uma vez ao dia, por uma semana. Ou pra mim mesmo, ou pra amigos que falavam inglês. Fazia frases, escrevia, então por uma semana eu ficava fazendo. E aí eu gravava esses 3 verbos. Na outra semana, eu pensava em mais 3 verbos e ficava também tentando utilizar aquilo no meu dia a dia. Isso, de pouquinho em pouquinho, e eu utilizando, trazendo isso para o meu dia a dia, isso fez eu gravar muito mais rápido e fez eu gravar de uma maneira que eu não ia esquecer. Porque como eu utilizei no meu dia a dia, quando eu precisava lembrar, eu lembrava daquela situação que eu utilizei e como que foi. So what I did when I wanted to learn the past of these irregular verbs, I would think of 3 irregular verbs and I would try to use at least once a day for a whole week these 3 irregular verbs. For example, the verb to do, the past is did, and then I would think about situations that I was doing, like, oh, I did the homework, oh, I did this for him, oh, I did everything I could. And I was thinking, I would keep thinking. Sometimes I would write down, or sometimes I would just think in my mind, I would do in my mind, or sometimes I would speak with a friend who was also learning English, but I tried to bring that to my reality. And I would do that for an entire week, and then the next week I would do with 3 other verbs, and that helped me tons because I would put that in my reality, and then I would memorize the verbs, and when I needed to remember the past of these verbs, I would remember the situation that I used it, and then it was a lot easier for me to remember the past of these verbs. Enfim, espero que eu tenha ajudado vocês. Por favor, eu gostaria de pedir para vocês vão me ajudar imensamente se vocês darem um like aí nesse vídeo, também se vocês se inscreverem no meu canal e compartilhar com seus amigos, que assim vai me ajudar infinitamente. A gente tá rumo aí 1000 inscritos, por favor, me ajuda, dá um like, se inscreve e compartilha com seus amigos. Thank you so much, see you later, alligator.